Olá, amiguinhos! Hoje vamos conversar sobre algo muito especial: ajudar o próximo. Você já ajudou alguém? Como se sentiu? Muito feliz, né? Porque ajudar outras pessoas é uma das coisas mais bonitas que podemos fazer. E sabem quem nos ensinou isso? Jesus! Ele contou uma história incrível para nos mostrar como podemos ser bondosos. Essa história é sobre o bom samaritano. Vocês querem ouvir? Então prestem atenção, porque ela é cheia de lições maravilhosas. Mas lembrem de ajudar o canal também. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Você vai ajudar outros a aprender mais sobre Jesus. Agora vamos para a nossa história. Era uma vez um homem que estava viajando por uma estrada bem longa. Ele ia de Jerusalém para Jericó. Mas de repente aconteceu algo muito triste. Ele foi atacado por ladrões. Eles roubaram tudo o que ele tinha, machucaram o homem e o deixaram caído no chão, sozinho. Ele precisava de ajuda. Mas sabe o que aconteceu? Primeiro passou um sacerdote, um homem que trabalhava no templo, mas ele olhou para o homem machucado e não parou para ajudar. Depois veio outro homem, um levita, que também era conhecido por fazer coisas boas no templo. E aí, também passou reto, sem ajudar. Como vocês acham que o homem se sentiu? Ele estava triste, machucado e sozinho. Mas calma, a história ainda não acabou. Depois de um tempo, veio um homem de Samaria. Agora, é importante saber que naquela época os samaritanos e os judeus não se davam bem. Mas, quando o samaritano viu aquele homem machucado, ele não pensou duas vezes. Ele parou, cuidou das feridas dele e o colocou em seu próprio animal. Não foi só isso. Ele levou o homem até uma hospedaria, um lugar onde ele poderia descansar e se recuperar. O samaritano até pagou para que o dono da hospedaria cuidasse do homem enquanto ele estivesse melhorando. Que gesto lindo, não é? O samaritano nos ensina que não importa quem precisa de ajuda, sempre devemos ajudar quando podemos. Agora, vamos pensar juntos o que essa história quer nos ensinar. A primeira coisa é que ajudar o próximo não depende de quem ele é. Pode ser alguém que conhecemos ou até mesmo um desconhecido. O mais importante é ter um coração bondoso e estar disposto a ajudar. A segunda lição é que não devemos ignorar quem precisa de ajuda, como fizeram o sacerdote e o levita. Às vezes, estamos tão ocupados com nossas próprias coisas que esquecemos de olhar ao redor. Mas Jesus nos ensina que devemos parar e prestar atenção. Quem perto de você precisa de um gesto de bondade hoje? Por último, aprendemos que ajudar pode exigir esforço, mas vale a pena. O samaritano usou seu tempo, seu dinheiro e sua energia para ajudar aquele homem. E vocês sabem o que aconteceu? Ele espalhou amor, e o amor é o que faz o mundo ficar mais bonito. E agora, que tal pensarmos juntos em como podemos ser como o bom samaritano? Olhe ao seu redor. Tem alguém que precisa de ajuda? Pode ser um amigo que caiu no chão, alguém que precisa de companhia ou até mesmo sua família que precisa de ajuda em casa. Vamos fazer um desafio? Hoje, quando você ver alguém precisando de ajuda, pare, pense e haja como o bom samaritano. Lembre-se de que Jesus fica muito feliz quando ajudamos os outros com amor. E aí, gostaram da história de hoje? O bom samaritano nos ensina que ajudar o próximo é um dos atos mais bonitos que podemos fazer. Que tal contarem essa história para seus amigos e família? Assim, vocês vão espalhar essa mensagem de amor e bondade ainda mais. Muito obrigado por assistirem. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Há muito tempo, em um vale entre dois montes, dois exércitos estavam prontos para lutar. De um lado, os israelitas com medo. Do outro, os filisteus confiantes e liderados por um gigante chamado Golias. Mas no meio disso tudo, um jovem pastor chamado Davi estava prestes a mudar a história. Eu sei que posso enfrentar esse gigante. Com Deus ao meu lado, não há o que temer. Do lado dos filisteus, Golias, um guerreiro imenso, zombava dos israelitas e desafiava. Quem ousa me enfrentar, venham, eu esmagarei qualquer um de vocês. Ninguém pode enfrentá-lo. Ele é enorme. Enquanto os soldados tremiam de medo, Davi foi até o rei Saul e ofereceu sua ajuda. Meu rei,
Eu enfrentei leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Eu posso vencer Golias. Se você acredita que Deus esteja com você, pegue minha armadura. Não preciso de armadura. Só preciso da minha funda e dessas pedras. Com sua funda e 5 pedras lisas, Davi caminhou confiante em direção ao campo de batalha. Você, um menino, é isso que mandam para lutar contra mim? Vou acabar com você em um instante. Sem medo, Davi girou sua funda e lançou uma pedra com toda a força. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome de Jeová dos exércitos. A pedra acertou a testa de Golias, e o gigante caiu no chão com um estrondo. Com Golias derrotado, os israelitas avançaram com coragem e os filisteus fugiram. Davi nos deixou uma maravilhosa lição. Com Deus ao nosso lado, podemos ter coragem. Com Deus ao nosso lado, vencemos qualquer batalha. Olá, crianças! Vocês sabiam que Isaac, o filho de Abraão, teve 2 filhos gêmeos? Pois é, eles se chamavam Esaú e Jacó, e suas vidas foram cheias de histórias e lições incríveis. Hoje vamos falar sobre o nascimento desses irmãos, como eles eram diferentes e o que podemos aprender com eles. Estão prontos? Então vamos lá! Tudo começou quando Rebeca, a esposa de Isaac, estava esperando um bebê. Na verdade, ela descobriu que seriam 2. Só que esses gêmeos não estavam nada tranquilos dentro da barriga dela. Parecia que eles estavam brigando lá dentro. Preocupada, Rebeca orou a Deus e ele disse algo muito especial. 2 povos estão dentro de você. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Que mistério, né? Desde antes de nascerem, Deus já tinha um plano para esses 2 meninos. Finalmente, chegou o dia em que os gêmeos nasceram. O primeiro a sair foi Esaú. Ele tinha a pele avermelhada e era todo peludinho. Por isso, deram a ele o nome Esaú, que significa peludo. Logo em seguida, nasceu Jacó, segurando o calcanhar de Esaú. Que cena incrível, não é? Por causa disso, o nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar ou aquele que engana. Esses nomes acabaram refletindo muitas coisas sobre a vida deles mais tarde. Desde pequenos, Esaú e Jacó eram muito diferentes. Crianças. Esaú era forte e adorava ficar ao ar livre. Ele gostava de caçar e correr pelos campos. Era o preferido de Isaac porque trazia carne fresca e saborosa para Ismael. Jacó, por outro lado, era mais tranquilo. Ele preferia ficar em casa e cuidar das coisas ao redor da tenda. Era o favorito de Rebeca, porque ela via nele um coração muito especial. Essas diferenças não eram só no jeito de ser. Cada um tinha interesses e personalidades únicas, mas isso também trouxe conflitos entre eles. Uma das histórias mais marcantes do começo da vida deles aconteceu quando Esaú voltou faminto de uma caçada. Ele viu Jacó preparando uma sopa bem cheirosa e disse: "Estou morrendo de fome. Me dê um pouco dessa sopa." Jacó, muito esperto, respondeu: "Eu dou a sopa, mas só se você me vender o seu direito de primogenitura." Agora vocês sabem o que é isso? O direito de primogenitura era algo muito importante na época. Ele dava ao filho mais velho privilégios especiais, como receber a maior parte da herança e ser o líder da família. Esaú, pensando apenas na fome, disse: "O que adianta esse direito se eu morrer de fome? Pode ficar com ele." Então, ele trocou algo muito valioso por uma simples refeição. Essa escolha mostrou que Esaú não valorizava o plano de Deus como deveria. Crianças, Esaú e Jacó nos ensinam muito sobre escolhas. Esaú pensava mais nas coisas do momento, como comida e caçadas, enquanto Jacó estava sempre pensando no futuro e nas promessas de Deus. Mesmo que Jacó não fosse perfeito, ele também fazia coisas erradas, ele tinha um coração que valorizava o que Deus prometeu. Essa história também nos ensina que, mesmo sendo diferentes, todos nós temos algo especial. Deus criou cada um de nós com talentos e personalidades únicas. O importante é usar tudo isso para fazer o bem e seguir os planos de Deus. Então, crianças, o que podemos aprender com Esaú e Jacó? Valorize o que Deus lhe dá.
Não troque coisas importantes por algo passageiro, como Esaú fez. As diferenças nos tornam especiais. Deus nos criou de maneiras únicas para cumprirmos propósitos diferentes. Nossas escolhas têm consequências. Pense antes de agir para escolher sempre o que agrada a Deus. Agora eu quero saber, vocês já perceberam como são diferentes dos seus irmãos, primos ou amigos? Como essas diferenças podem ser algo bom? Escrevam nos comentários. Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, Deus ama cada um de nós do jeitinho que Ele nos criou. Olá, crianças! Hoje eu vou contar uma história cheia de aventura, coragem e fé. É a história de Esther, uma mulher incrível. Ela se tornou rainha e salvou o seu povo com muita coragem e confiança em Deus. Prontos para conhecer essa heroína? Então prestem atenção, porque vocês vão amar. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, ok? Há muito tempo, em um reino chamado Pérsia, vivia uma jovem chamada Esther. Esther não era rica nem famosa. Ela era uma menina simples que tinha perdido os pais e foi criada por seu primo, Mardoqueu. Mas Esther tinha algo muito especial. Ela amava a Deus de todo o coração e era muito bondosa. Um dia, algo extraordinário aconteceu. O rei da Pérsia estava procurando uma nova rainha, e entre tantas moças no reino, Esther foi a escolhida. Isso mesmo, Esther, a menina simples, se tornou rainha. Uau, que reviravolta, né? Mas nem tudo era felicidade no palácio. O povo de Esther, os judeus, estava em perigo. Um homem muito mal chamado Hamã, que trabalhava para o rei, fez um plano terrível para acabar com todos os judeus do reino. Ele convenceu o rei a assinar um decreto para que isso acontecesse. Quando Mardoqueu, o primo de Esther, soube desse plano, ele ficou desesperado. Ele mandou um recado para Esther. Você precisa falar com o rei e pedir ajuda para salvar o nosso povo. Mas, crianças, tinha um grande problema. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Quem tentasse poderia ser punido com a morte. Que desafio difícil, não é? Esther ficou com muito medo. Ela sabia que falar com o rei era perigoso. Mas sabe o que ela fez? Ela orou a Deus, pediu força e coragem e depois pediu para todo o povo orar e jejuar por ela durante 3 dias. Esther sabia que com Deus tudo era possível. Depois desses 3 dias, Esther colocou suas roupas de rainha e foi até o trono do rei. Imaginem só como o coração dela devia estar batendo forte. Quando o rei a viu, ele ficou feliz e estendeu o cetro para Esther, mostrando que ela podia falar. Ufa, que alívio, né? Mas Esther foi muito sábia. Ao invés de falar tudo de uma vez, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Durante o banquete, ela preparou outro convite para eles virem a um segundo banquete. Esther estava esperando o momento certo para falar. No segundo banquete, Esther finalmente contou ao rei o que estava acontecendo. Ela disse: Ó rei, há alguém que quer destruir o meu povo, os judeus, e eu também sou judia. O rei ficou chocado. Ele perguntou: quem faria uma coisa tão terrível? Esther apontou para Hamã. O rei ficou furioso e mandou que Hamã fosse punido, e o decreto contra os judeus foi cancelado. Que vitória incrível, não é? Crianças, o que podemos aprender com Esther? Esther nos ensina que mesmo quando estamos com medo, Deus nos dá força e coragem para fazer o que é certo. Ela confiou em Deus e foi usada para salvar o seu povo. E sabe o que é mais incrível? Esther não ficou pensando só nela mesma. Ela se preocupou com os outros e arriscou tudo para ajudar o próximo. Isso é amor, fé e coragem em ação. Então, da próxima vez que você estiver com medo ou enfrentar uma situação difícil, lembre-se da rainha Esther. Peça a Deus coragem e sabedoria, e Ele estará ao seu lado. E também não se esqueça, ajudar o próximo é uma forma de mostrar o amor de Deus. Agora quero saber de vocês. O que vocês fariam para ajudar alguém que precisa? Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, com fé e coragem podemos fazer coisas incríveis. Olá, crianças! Vocês já ouviram falar de Gideão? Ele foi um homem muito corajoso na Bíblia, que confiou em Deus e nos ensinou uma grande lição sobre fé e como podemos ajudar o próximo.
Hoje vamos contar essa história incrível e no final vamos descobrir como podemos ser como Gideão. Vamos lá? Para não esquecer, antes vamos curtir o vídeo e se inscrever no canal. Era uma vez, há muito, muito tempo atrás, um homem chamado Gideão. Ele vivia em Israel em um momento bem difícil. Os midianitas, um povo muito forte, estavam roubando tudo dos israelitas. A comida, os animais, tudo mesmo. As pessoas tinham tanto medo que elas se escondiam em cavernas. E sabe o que Gideão estava fazendo quando Deus o chamou? Ele estava escondido, batendo trigo em um lugar secreto para que os midianitas não pegassem. Gideão não se achava corajoso. Ele pensava, por que Deus escolheria logo eu para algo importante? Mas então, algo incrível aconteceu. Um anjo apareceu para Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Peraí, poderoso guerreiro. Gideão olhou para os lados, tipo, quem? Eu? Você deve estar falando com a pessoa errada. O anjo explicou que Deus tinha escolhido Gideão para ajudar seu povo. Ele seria o líder para derrotar os midianitas. Só que Gideão ficou inseguro. Ele disse, eu? Mas eu sou o mais fraco da minha família. Mesmo assim, Deus acreditava nele. Agora Gideão queria ter certeza de que era mesmo Deus quem estava falando. Ele fez alguns testes. Uma vez, ele colocou um pedaço de lã no chão e pediu a Deus que molhasse a lã com orvalho, mas deixasse o chão seco. E Deus fez exatamente isso. Depois, Gideão pediu o contrário, que o chão ficasse molhado e a lã seca. E de novo, Deus fez o que ele pediu. Esses sinais mostraram a Gideão que ele podia confiar em Deus. Deus nunca falha. Finalmente, Gideão decidiu obedecer. Ele reuniu um exército de 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse algo surpreendente. Gideão, tem muita gente no seu exército. Eu quero que você use apenas alguns para que todos saibam que foi eu quem deu a vitória. Então, Deus foi diminuindo o exército de Gideão até restarem só 300 homens. Isso mesmo, 300. Eles enfrentariam um exército enorme, muito maior do que eles. Na noite da batalha, Deus deu a Gideão um plano bem diferente. Nada de espadas ou escudos. Eles levariam trombetas, tochas e potes de barro. Meio estranho, né? Mas Gideão confiou no plano de Deus. De madrugada, eles cercaram o acampamento dos midianitas. Quando Gideão deu o sinal, os 300 homens quebraram os potes, levantaram as tochas e tocaram as trombetas bem alto, gritando, a espada de Jeová e de Gideão. Os midianitas ficaram tão assustados que começaram a fugir. Eles pensaram que havia um exército gigante atacando, mas eram só 300 homens com muita fé. Crianças, o que podemos aprender com essa história? Gideão nos ensina que, mesmo quando nos sentimos pequenos ou fracos, Deus pode fazer coisas incríveis por meio de nós, se tivermos fé. A fé de Gideão também o ajudou a salvar seu povo, mostrando como podemos ajudar o próximo confiando em Deus. Vocês também podem ser como Gideão. Ajudar os outros pode ser algo simples, como compartilhar o que você tem, ouvir um amigo que está triste, ou até mesmo orar por alguém que precisa. Quando temos fé, Deus nos dá força para fazer coisas que parecem impossíveis. Então lembrem-se, com Deus ao nosso lado, podemos ser corajosos e ajudar o próximo, assim como Gideão ajudou o povo de Israel. Ele acreditou que Deus estava com ele e fez coisas incríveis. Que tal você também começar a confiar mais em Deus e ajudar quem está ao seu redor? Agora me contem, como vocês acham que podem ajudar alguém hoje? Eu quero saber todas as ideias incríveis que vocês têm. Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, com fé, tudo é possível. Olá, crianças! Vocês conhecem Isaac, o filho de Abraão e Sara? Isaac seguiu as orientações de Deus e nos deixou um exemplo incrível de obediência, paciência e fé. Prontos para descobrir como ele foi um bom servo de Deus? Então venham comigo. A história de Isaac começa antes mesmo de ele nascer. Vocês se lembram da promessa de Deus a Abraão e Sara? Deus disse que eles teriam um filho, mesmo sendo muito velhos. E assim nasceu Isaac, o filho da promessa. Seu nome significa riso, porque Sara riu de alegria ao ver como Deus havia cumprido sua palavra.
Desde pequeno, Isaac foi ensinado a amar e obedecer a Deus. Ele cresceu sabendo que era parte de algo muito especial, o plano de Deus para abençoar todas as nações. Um dos momentos mais conhecidos da vida de Isaac foi quando Deus pediu a Abraão algo muito difícil. Deus pediu que Abraão oferecesse Isaac como um sacrifício. Parece assustador, né? Mas isso foi um teste de fé, tanto para Abraão quanto para Isaac. Sabem o que é incrível? Isaac confiou completamente em seu pai e em Deus. Ele subiu a montanha com Abraão e, mesmo percebendo que não havia nenhum animal para o sacrifício, continuou obedecendo. Ele disse: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Em hebraico, a língua de Abraão, ele falou Jeová Jiré, e Deus realmente proveu. Ele mandou um anjo para impedir Abraão e mostrou um carneiro preso nos arbustos. Isso nos ensina que Isaac era obediente e confiava em Deus, mesmo em situações difíceis. Outro momento marcante da vida de Isaac foi quando ele precisava de uma esposa. Em vez de sair procurando por conta própria, ele esperou que Deus guiasse seu caminho. Abraão enviou um servo para encontrar uma esposa para Isaac, e Deus mostrou Rebeca, uma mulher bondosa e que também amava ao Senhor. Quando Rebeca chegou, Isaac a recebeu com alegria e amor. Essa história nos ensina que, às vezes, precisamos ter paciência e confiar no tempo de Deus, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Isaac também era conhecido por sua bondade e paz. Uma vez, enquanto vivia em Gerar, ele enfrentou um problema com os filisteus. Eles começaram a brigar com Isaac por causa dos poços que ele cavava para encontrar água. Em vez de brigar de volta, Isaac decidiu ceder e cavar novos poços em outros lugares. Essa atitude de paz mostrou que Isaac confiava em Deus para suprir todas as suas necessidades. E sabem o que aconteceu? Deus abençoou Isaac com ainda mais prosperidade, mostrando que agir com bondade e paciência é sempre o melhor caminho. Por toda a sua vida, Isaac confiou em Deus e seguiu suas orientações. Ele continuou o legado de Abraão, vivendo uma vida dedicada ao Senhor e ensinando seus filhos a fazerem o mesmo. Isaac nos ensina que ser um bom servo de Deus significa confiar, obedecer e agir com bondade, mesmo quando enfrentamos desafios. Crianças, a vida de Isaac nos ensina 3 lições importantes. Obediência. Isaac confiava em Deus e obedecia, mesmo quando não entendia tudo. Paciência. Ele esperou pelo tempo certo de Deus e foi recompensado com bênçãos. Bondade. Isaac escolheu a paz e a bondade, mostrando que Deus cuida de quem segue seu caminho. Agora eu quero saber, como vocês podem ser mais obedientes, pacientes e bondosos no dia a dia? Conversem sobre as ideias de vocês. Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, Deus sempre abençoa quem confia e segue suas orientações. Olá, crianças! Hoje vamos ouvir uma história cheia de confiança, obediência e, claro, amor. É sobre Isaac, o filho de Abraão, e como Deus mostrou o caminho para algo muito importante, o casamento dele. Estão prontos para essa aventura incrível? Então, venham comigo, mas lembrem de curtir o vídeo e seguir o canal. Vamos ajudar aqui também. E Abraão? Tudo começou com Abraão, o pai de Isaac. Abraão era um homem muito especial, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Deus prometeu que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Uau, quantas estrelas, hein? Agora, Isaac já estava crescido e era hora de ele se casar. Mas Abraão queria que Isaac tivesse uma esposa que também amasse a Deus e que fizesse parte do plano divino. Abraão confiava completamente nas orientações de Deus para essa missão. Abraão chamou o seu servo de confiança e disse: Quero que você vá até a minha terra natal e encontre uma esposa para Isaac. Não quero que ele se case com alguém das terras onde vivemos, mas com alguém que também ama e respeita o Senhor. Mas o servo ficou preocupado e perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo? O que eu faço? Abraão respondeu com muita fé: Não se preocupe, Deus enviará o seu anjo para guiar você. Que fé incrível, não é? Abraão sabia que Deus cuidaria de tudo.
O servo partiu em uma longa viagem com muitos camelos e presentes. Ele chegou a um lugar chamado Harã, onde as pessoas tiravam água de um poço. Lá, o servo fez algo muito especial. Ele orou. Ele disse: Senhor, mostra-me quem é a esposa certa para Isaque. Quando eu pedir água, que a mulher certa me dê água e também ofereça para os camelos. Assim, eu saberei que é ela. E adivinhem só o que aconteceu? Antes mesmo de o servo terminar de orar, uma jovem chamada Rebeca apareceu. Ela era gentil, bondosa e muito bonita. Quando o servo pediu água, Rebeca deu a ele e também ofereceu água para todos os camelos. Era exatamente o que ele tinha pedido a Deus. O servo ficou muito feliz e agradeceu a Deus. Ele deu presentes para Rebeca e pediu para conhecer a família dela. Ele explicou a missão de Abraão e contou como Deus havia respondido à sua oração. A família de Rebeca percebeu que tudo era parte do plano de Deus e concordou que ela deveria ir com o servo para se casar com Isaque. Quando Rebeca chegou à casa de Isaque, ele ficou encantado com ela. Os dois se casaram e Isaque a amou muito. Esse foi o começo de uma história linda, cheia de fé e obediência a Deus. Crianças, o que podemos aprender com essa história? Primeiro, que Deus sempre guia nossos passos quando confiamos nele. Abraão, o servo e até mesmo Rebeca ouviram e seguiram as orientações de Deus. E por isso, tudo deu certo. Segundo, aprendemos que a oração é muito poderosa. O servo orou com sinceridade e Deus respondeu. Isso nos mostra que podemos falar com Deus sobre tudo, especialmente quando precisamos tomar decisões importantes. E por fim, vemos que Deus pode ajudar cada um de nós. Assim como ele tinha um plano para Isaque e Rebeca, ele também tem algo maravilhoso reservado para a sua vida. Basta confiar e obedecer. Então, crianças, da próxima vez que vocês precisarem tomar uma decisão ou estiverem em dúvida sobre algo, lembrem-se desta história. Ore, confie em Deus e siga suas orientações. Ele sempre nos mostra o melhor caminho. E agora eu quero saber, em que momentos vocês já pediram a ajuda de Deus? Vamos ouvir as histórias de vocês. Até a próxima, crianças. E lembrem-se, com Deus estamos sempre no caminho certo. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre um momento incrível da vida de Jacó, quando ele recebeu um novo nome, Israel. Essa história mostra como Jacó se tornou um exemplo de fé, perseverança e coragem ao confiar em Deus. Estão prontos para mais uma aventura cheia de lições importantes? Então vamos começar. Parte 1. Jacó, um homem transformado. Vocês lembram que Jacó era o filho de Isaque e neto de Abraão? Ele enfrentou muitos desafios, como fugir de seu irmão Esaú e trabalhar por muitos anos para se casar com Raquel. Mas, apesar de tudo, Jacó sempre buscou a Deus. Agora, depois de muitos anos, Deus pediu a Jacó que voltasse para a terra de seu pai. Essa era uma tarefa difícil, porque Jacó ainda tinha medo de Esaú. Mesmo assim, ele confiou em Deus e decidiu obedecer. Parte 2. O encontro com Deus. Enquanto Jacó estava a caminho, algo muito especial aconteceu. Ele parou para passar a noite perto do rio Jaboque. Lá, ele decidiu ficar sozinho para orar e buscar a Deus. Mas de repente, um homem misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. Eles lutaram durante toda a noite. Vocês conseguem imaginar? Jacó estava cansado, mas ele não desistiu. Ele segurou firme aquele homem e não o soltou. Quando o dia começou a amanhecer, o homem disse: "Deixe-me ir, pois já é dia." Mas Jacó respondeu: "Eu não vou deixar você ir, a menos que me abençoe." Foi aí que o homem revelou algo incrível. Ele era um enviado de Deus. Ele viu a determinação de Jacó e disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Parte 3. O significado de Israel. O novo nome de Jacó, Israel, significa aquele que luta com Deus ou príncipe de Deus.
Esse nome mostrava que Jacó tinha perseverado e confiado em Deus, mesmo em momentos difíceis. Essa luta não era apenas física, crianças. Era uma forma de mostrar como Jacó estava buscando a bênção de Deus com todo o seu coração. Ele não desistiu, e Deus viu a sua fé e determinação. Parte 4. As qualidades de Jacó. A história de Jacó nos ensina muitas coisas importantes. Primeiro, ela mostra que Jacó era persistente. Mesmo quando parecia difícil, ele não desistiu. Segundo, ela nos mostra que Jacó confiava completamente em Deus. Ele sabia que sem a bênção de Deus, ele não poderia seguir em frente. Jacó também era corajoso. Mesmo com medo de reencontrar Esaú, ele decidiu obedecer a Deus e fazer o que era certo. Essas qualidades fizeram de Jacó um grande exemplo de fé e nos mostram como podemos ser melhores em nossas vidas. Parte 5. A reconciliação com Esaú. Depois de sua luta com o anjo, Jacó finalmente encontrou Esaú. Ele ainda estava com medo, mas algo incrível aconteceu. Esaú o recebeu com um abraço. Eles se reconciliaram e Jacó viu mais uma vez que Deus estava cuidando de tudo. Isso nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele nos ajuda a superar nossos medos e traz paz para nossas vidas. Conclusão. A história de Jacó nos ensina 3 lições importantes. Perseverança. Jacó não desistiu, mesmo quando estava cansado ou com medo. Ele confiou que Deus o abençoaria. Confiança em Deus. Jacó buscou a Deus em oração e sabia que a bênção dele era a coisa mais importante. Reconciliação. Deus nos ajuda a perdoar e a fazer as pazes com as pessoas, assim como Jacó e Esaú fizeram. Agora me contem, qual foi? Agora me contem, qual foi um momento em que vocês precisaram confiar em Deus para resolver algo difícil? Ou talvez um momento em que vocês fizeram as pazes com alguém? Até a próxima, crianças! E lembrem-se, assim como Jacó, podemos confiar em Deus, perseverar e fazer o bem, porque Ele sempre tem um plano especial para cada um de nós. Olá, crianças! Hoje eu vou contar uma história incrível sobre 2 irmãos que passaram por um grande conflito, mas terminaram mostrando o poder do perdão e da reconciliação. É a história de Esaú e Jacó. Estão prontos para descobrir como eles resolveram suas diferenças? Então vamos começar. Parte 1. A escolha de Esaú. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, mas muito diferentes. Esaú, o mais velho, era forte, caçador e gostava de aventuras ao ar livre. Jacó era mais tranquilo e gostava de ficar em casa, ajudando na família. Por ser o mais velho, Esaú tinha o direito de primogenitura. Isso significava que ele receberia as maiores bênçãos e a liderança da família. Mas um dia, Esaú voltou para casa depois de caçar e estava com muita fome. Jacó estava preparando uma sopa deliciosa e Esaú disse: "Me dê um pouco dessa sopa, estou faminto." Jacó respondeu: "Eu dou a sopa, mas só se você me vender o seu direito de primogenitura." Esaú, pensando mais na fome do momento do que no valor da primogenitura, concordou. Ele disse: "De que adianta isso para mim agora, se eu estou morrendo de fome? Pode ficar com o meu direito." Essa escolha mostrou que Esaú não valorizava algo tão importante, e isso acabou gerando muitos problemas mais tarde. Parte 2. O conflito entre os irmãos. Com o passar do tempo, Esaú começou a se arrepender de ter vendido a primogenitura para Jacó. Ele queria tomar de volta aquilo que tinha trocado. Mas Jacó não estava errado, crianças. Ele só estava com o que Esaú mesmo tinha escolhido dar. Porém, Esaú ficou com raiva e queria se vingar de Jacó. Por causa disso, Jacó precisou ir embora para se proteger. Ele foi viver com seu tio Labão e ficou muitos anos longe de sua família. Mesmo assim, Jacó continuou confiando em Deus e vivendo com sabedoria. Parte 3. A decisão de Jacó e o perdão. Depois de muitos anos, Deus disse a Jacó que era hora de voltar para casa.
Jacó sabia que precisava reencontrar Esaú, mas estava com medo. Ele sabia que Esaú poderia ainda estar bravo e tentar machucá-lo. Jacó tomou uma decisão muito importante. Ele orou a Deus e pediu sabedoria. Depois, preparou presentes para Esaú como um sinal de respeito e humildade. Jacó estava pronto para perdoar Esaú, mesmo que ele ainda estivesse com raiva. Quando Jacó finalmente encontrou Esaú, algo maravilhoso aconteceu. Em vez de brigar, Esaú correu até Jacó e o abraçou. Ele disse: "Deixe isso para lá, eu não estou mais bravo." Eles se reconciliaram e choraram de alegria juntos. Foi um momento muito emocionante. Parte 4. A lição de perdão e reconciliação. Crianças, essa história nos ensina lições muito importantes. Primeiro, Esaú nos mostra que é preciso valorizar as coisas importantes, como a família e as bênçãos de Deus. Não podemos trocar algo tão valioso por coisas passageiras. Segundo, Jacó nos ensina o poder do perdão. Mesmo sabendo que Esaú havia errado, ele estava disposto a perdoar e a reconstruir sua relação com o irmão. E Esaú, por sua vez, também escolheu deixar a raiva de lado e fazer as pazes. Quando perdoamos, nossos corações se enchem de paz e alegria, assim como aconteceu com Esaú e Jacó. Conclusão. Então, crianças, o que podemos aprender com essa história? Valorize as bênçãos de Deus. Não troque algo importante por coisas passageiras, como Esaú fez. Escolha o perdão. Assim como Jacó perdoou Esaú, nós também podemos perdoar quem nos magoou. Reconcilie-se com amor. Esaú e Jacó nos mostram que, quando deixamos o orgulho de lado, podemos trazer paz e felicidade para nossas vidas. Agora me contem, vocês já precisaram perdoar alguém ou pedir perdão? Como se sentiram depois? Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, perdoar é um ato de amor que agrada a Deus. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre algo muito importante: obedecer aos nossos pais. Vocês sabem por que é tão importante ouvir o que eles dizem? Porque nossos pais nos amam e sempre querem o melhor para nós. E adivinhem só, até Jesus, quando era criança, obedeceu aos seus pais. Isso mesmo! Vamos aprender com uma história da Bíblia que mostra como Jesus foi um exemplo incrível de obediência. Estão prontos? Então prestem atenção, porque a história de hoje é muito especial. Quando Jesus era criança, com apenas 12 anos, ele e sua família faziam uma viagem muito importante todos os anos. Eles iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma festa cheia de significado para o povo de Deus. Era um momento muito especial para Jesus, Maria e José. Depois que a festa acabou, todos começaram a voltar para casa. Mas, durante a viagem, Maria e José perceberam que Jesus não estava com eles. Imaginem só como eles ficaram preocupados. Maria e José voltaram correndo para Jerusalém e procuraram Jesus por 3 dias. 3 dias inteiros. Finalmente, eles o encontraram no templo, conversando com os mestres da lei. E sabem o que era incrível? Jesus estava ouvindo tudo com atenção e fazendo perguntas que deixavam todos admirados com sua sabedoria. Quando Maria ouviu, disse: "Filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos muito preocupados." E Jesus respondeu algo que pareceu um pouco misterioso. "Por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Jesus estava falando sobre Deus, seu Pai Celestial. Mas aqui vem a parte mais importante. Mesmo sendo filho de Deus e sabendo que estava cumprindo a vontade de seu Pai Celestial, Jesus voltou para casa com Maria e José. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu a eles. A Bíblia diz que Jesus era obediente e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Isso nos mostra que, mesmo sendo tão especial, Jesus respeitava seus pais e os ouvia com atenção. O que podemos aprender com isso? Que obedecer aos nossos pais é uma forma de mostrar amor e respeito, assim como Jesus fez. Quando ouvimos nossos pais, estamos aprendendo a ser sábios e a agradar a Deus. Vamos pensar juntos. Vocês já tiveram momentos em que não quiseram obedecer? Talvez quando seus pais pediram para arrumar o quarto ou ajudar em algo? Às vezes pode parecer difícil, mas lembrem-se,
Obedecer é uma forma de mostrar que amamos nossos pais. Se até Jesus, o Filho de Deus, foi obediente quando criança, nós também podemos seguir o exemplo dele. Quando ouvimos nossos pais, aprendemos coisas importantes que nos ajudam a crescer e a ser melhores. E mais, quando obedecemos, mostramos a Deus que também estamos seguindo o que Ele quer para nós. Agora é sua vez de colocar isso em prática. Durante esta semana, que tal prestar atenção no que seus pais pedem e tentar obedecer com alegria? Pode ser algo simples, como guardar os brinquedos, fazer a lição de casa ou ajudar na cozinha. Vamos fazer um desafio? Sempre que você obedecer, lembre-se do exemplo de Jesus. Depois, conte para seus pais ou amigos como você conseguiu ser obediente e como se sentiu. Tenho certeza de que vai ser incrível. E aí, gostaram da história de hoje? Jesus nos mostrou que obedecer aos nossos pais é uma forma de demonstrar amor e crescer em sabedoria. Que tal contar essa história para alguém? Assim, vocês vão espalhar essa mensagem linda para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Ah, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Até mais, pessoal! Na vasta e serena paisagem da Galileia, Jesus caminhava ao lado de seus amigos mais próximos, Pedro e João. Ele estava ensinando uma lição especial sobre o valor das amizades verdadeiras. Vocês já pararam para pensar na força que uma verdadeira amizade pode ter? Sim, mestre. Mas o que realmente significa ser um verdadeiro amigo? Será que amizade também significa estar pronto para ajudar, mesmo nas situações difíceis? Jesus respondeu com um sorriso tranquilo e começou a contar uma parábola sobre dois amigos que enfrentaram uma grande tempestade juntos. 2 amigos estavam em uma viagem por uma floresta densa quando foram surpreendidos por uma tempestade forte. Jesus continuou a história, enfatizando o valor da confiança. A verdadeira amizade é como esse abrigo na tempestade. É saber que você pode confiar no outro, mesmo quando tudo parece estar desabando. A verdadeira amizade é como esse abrigo na tempestade. É saber que você pode confiar no outro, mesmo quando tudo parece estar desabando. Eu não consigo fazer isso sozinho. Pedro, você pode me ajudar? Pedro imediatamente foi ajudar João, e juntos moveram a pedra com sucesso. Com sua ajuda, isso foi muito mais fácil, Pedro. Jesus concluiu com uma lição que Pedro e João jamais esqueceriam. Amigos verdadeiros estão sempre prontos para ajudar, confiar e caminhar ao seu lado, mesmo nas tempestades da vida. E assim, na simplicidade de suas palavras e ações, Jesus ensinou que a amizade verdadeira é um tesouro inestimável. Olá, crianças! Hoje vamos conhecer a história de uma mulher muito especial da Bíblia, Sara, a esposa de Abraão. Ela nos ensina que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, devemos confiar nas promessas de Deus. Querem saber como ela fez isso? Então preparem-se, porque essa história é emocionante. Mas primeiro, vamos curtir o vídeo e seguir o canal. Vamos ajudar mais amiguinhos a conhecerem a palavra. Era uma vez, há muito tempo, uma mulher chamada Sara. Ela era casada com Abraão, um homem que Deus escolheu para ser o pai de uma grande nação. Mas havia algo que deixava Sara muito triste. Ela não tinha filhos e já estava bem velhinha, então parecia impossível que pudesse ter um bebê. Mas vocês sabem, crianças, Deus é especialista em tornar o impossível possível. Ele tinha um plano incrível para Sara e Abraão, mas eles precisariam de algo muito importante: fé. Um dia, Deus falou com Abraão e disse: Eu farei de você o pai de uma grande nação. Seus descendentes eles serão tão numerosos quanto as estrelas no céu. Que promessa incrível! Mas como isso aconteceria se Sara não tinha filhos? Quando Sara ouviu essa promessa, ela achou tudo tão engraçado que começou a rir. Imaginem só, ela e Abraão já eram tão velhos, como poderiam ter um bebê? Mas Deus não muda de ideia, crianças. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
Algum tempo depois, Abraão recebeu 3 visitantes muito especiais em sua casa. Eles pareciam viajantes, mas eram enviados de Deus. Enquanto conversavam, um deles disse algo que deixou todos surpresos. Daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Lá no fundo da tenda, Sara escutou isso e riu de novo. Ela pensou: eu ter um filho? Com essa idade? Mas Deus ouviu o riso de Sara e perguntou: por que Sara riu? Existe algo impossível para mim? Essa pergunta fez Sara pensar. Será que ela conseguiria confiar em Deus mesmo achando tudo tão difícil? 1 ano depois, o impossível aconteceu. Sara teve um bebê e deu a ele o nome de Isaque, que significa riso. Ela disse: Deus me deu motivo para rir de alegria. Todos que ouvirem isso vão rir comigo. Crianças, vejam como Deus cumpriu sua promessa. Ele deu a Sara e Abraão o filho que eles tanto esperaram, mostrando que nada é impossível para ele. E Sara aprendeu que confiar em Deus é sempre a melhor escolha. E o que a história de Sara nos ensina? Primeiro, que devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos como suas promessas vão se cumprir. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sara também nos ensina que Deus não esquece das suas promessas. Às vezes, precisamos esperar um pouco, mas podemos ter certeza de que Ele está trabalhando em nossa vida. E por fim, aprendemos que a fé é uma escolha. Sara teve dúvidas no começo, mas depois ela acreditou e viu Deus fazer algo maravilhoso. Nós também podemos escolher acreditar em Deus e confiar em seu poder. Então, crianças, da próxima vez que algo parecer difícil ou impossível, lembrem-se da história de Sara. Deus é poderoso e cumpre suas promessas. Basta termos fé e confiarmos nele. Agora me contem, qual foi a coisa mais difícil que vocês confiaram em Deus? Até a próxima, crianças. E lembrem-se, com Deus nada é impossível. Olá, crianças! Vocês lembram de Sara, a esposa de Abraão? Já falamos sobre a história dessa mulher incrível. Hoje vamos conhecer mais detalhes sobre a vida de Sara, que nos ensina muito sobre confiar em Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Vocês estão prontos para uma história cheia de fé e promessas de Deus? Então vamos lá? Para começar, lembre-se de curtir o vídeo e seguir o canal. Vamos ajudar a mensagem a se espalhar. Sara e seu marido Abraão viviam em uma cidade chamada Ur. Era um lugar bonito e cheio de riquezas. Mas um dia, Deus chamou Abraão e disse: saia da sua terra e vá para o lugar que eu vou mostrar. Eu farei de você o pai de uma grande nação. Isso significava que eles precisavam deixar tudo para trás. Sua casa, seus amigos e até a família. Que desafio, não é? Mas sabem o que é incrível? Sara acompanhou Abraão nessa jornada, mostrando muita fé e obediência. Eles não sabiam para onde estavam indo, mas confiavam que Deus cuidaria de tudo. Imaginem só, crianças, andar por desertos e lugares desconhecidos sem saber o que vai acontecer. Que coragem Sara e Abraão tinham, né? Embora Abraão tivesse recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação, o tempo passava e Sara continuava sem ter filhos. Isso a deixava muito triste, porque ela sabia que ter filhos era parte do plano de Deus. Será que ela já tinha perdido a esperança? Um dia Deus falou novamente com Abraão e renovou a promessa: eu darei um filho a Sara. Ele até mudou o nome dela. Antes, ela se chamava Sarai, mas Deus a chamou de Sara, que significa princesa. Era um sinal de que Deus tinha algo muito especial reservado para ela. Mesmo assim, Sara teve um momento de dúvida. Ela achava que era muito velha para ter filhos, então decidiu ajudar o plano de Deus. Ela pediu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Hagar, e assim nasceu Ismael. Mas sabem o que aconteceu? Deus deixou claro que o plano dele era diferente. Ele disse: eu prometi um filho para Sara, e será por meio dela que cumprirei minha promessa. Isso nos ensina algo importante, crianças. Quando Deus promete algo, ele não precisa da nossa ajuda para fazer acontecer. Ele faz no tempo certo e do jeito perfeito.
Vocês lembram que, quando os visitantes de Deus disseram que Sara teria um filho, ela riu? Não era um riso de alegria, mas de dúvida. Ela pensou: eu, com essa idade? Mas sabem o que é mais legal? Quando o surubebê finalmente nasceu, ela deu a ele o nome de Isaque, que significa riso. Agora, o riso de Sara era de alegria e gratidão. Ela disse: Deus me deu motivo para rir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo. Isso nos mostra que Deus pode transformar nossas dúvidas em alegria, se confiarmos nele. Mesmo com seus momentos de dúvida, Sara viveu uma vida de fé. Ela confiou nas promessas de Deus e foi parte de algo muito maior. O plano de Deus para abençoar o mundo inteiro. O filho de Sara, Isaque, foi o começo de uma grande nação, e dessa nação veio Jesus, o Salvador do mundo. Incrível, não é? Sara nos ensina que mesmo quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor. Sua vida é um exemplo de como a fé nos ajuda a enfrentar os desafios. Crianças, a vida de Sara nos ensina 3 coisas muito importantes. Deus cumpre suas promessas. Mesmo quando parece impossível, Ele sempre faz o que prometeu. Podemos confiar no tempo de Deus, às vezes temos que esperar, mas Deus nunca se atrasa. A fé transforma tudo. Mesmo nas dificuldades, a fé nos dá força e esperança. Agora me contem, qual promessa de Deus vocês já ouviram e acham que é especial para vocês? Até a próxima história, crianças. E lembrem-se, Deus sempre tem um plano perfeito para a nossa vida. Há muito, muito tempo, num lugar distante chamado Judéia, havia um homem muito especial. Seu nome era Jesus. Ele não era um rei poderoso, nem um grande guerreiro, mas suas palavras eram cheias de amor e sabedoria. Ele ensinava sobre Deus e como viver uma vida cheia de bondade e alegria. Um dia, muitas pessoas vieram ouvir Jesus falar em uma montanha. E essa história mudou o mundo para sempre. Jesus olhou ao redor e viu uma multidão reunida. Homens, mulheres e crianças estavam ali esperando para ouvir suas palavras. Ele sorriu, pois sabia que tinha algo muito importante para ensinar. Então, ele se sentou na grama macia e convidou a todos a escutarem com atenção. Meus amigos, hoje quero contar a vocês sobre o Reino de Deus. O Reino de Deus não é um lugar com castelos ou exércitos, mas o que ele produz está nos corações de quem ama e segue a vontade de Deus. Vocês querem saber como viver de um jeito que agrada a Deus? Então prestem bastante atenção. Vocês já viram como o sol brilha para todos? Como a chuva cai sobre todas as pessoas, boas ou ruins? Assim é o amor de Deus. Ele nos ama sem esperar nada em troca. E Ele quer que nós também amemos uns aos outros. Não apenas nossos amigos, mas até mesmo aqueles que não gostam de nós. Será que conseguimos fazer isso? Olhem para esses passarinhos. Eles não precisam plantar nem guardar comida, porque Deus cuida deles. E vejam essas flores. Elas não trabalham nem costuram roupas, mas são mais bonitas do que qualquer roupa de um rei. Se Deus cuida assim dos passarinhos e das flores, imaginem o quanto Ele cuida de vocês. Não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Confiem em Deus, e Ele sempre estará com vocês. Vocês querem ser felizes de verdade? Então não busquem riquezas ou fama. Felizes são os humildes, os que têm um coração puro, os que ajudam os outros, os que fazem a paz entre as pessoas. Deus os verá e lhes dará uma grande recompensa. O maior tesouro que podemos ter está no céu, e esse tesouro nunca desaparece. Vocês já pararam para pensar em como querem ser tratados?
pois essa é a regra mais importante. Tratem os outros da mesma forma como gostariam de ser tratados. Se vocês quiserem respeito, sejam respeitosos. Se quiserem amor, sejam amorosos. Se quiserem perdão, perdoem. Assim, vocês estarão vivendo como Deus deseja. E assim, Jesus ensinou aquelas pessoas sobre o amor, a bondade e a verdadeira felicidade. Suas palavras continuam vivas até hoje, nos ensinando a confiar em Deus e a tratar os outros com respeito e amor. Esse foi apenas o começo do Sermão da Montanha, e ainda há muito mais a aprender. No próximo episódio, vamos continuar descobrindo as palavras de Jesus. Até lá, lembrem-se, o amor e a bondade sempre fazem do mundo um lugar melhor.